Done. All right, we have started. Só dar mais uns 2 minutinhos, as pessoas estão entrando e a gente já começa. Jonas, você tá em Ribeirão? Fala, Vini, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. Cara, eu tô em Rio Preto. Ah, tá. Eu mudei, eu tô morando agora aqui em Rio Preto. Fico Tá. migrando, né, cara? Eu não paro em um lugar só. Você tá indo mais pro oeste, né, cara? Daqui a pouco você tá no Eu... Mato Grosso, Então. Chile, Ilha de Palmas. Daqui a pouco você volta aqui para Austrália. Cara, mas eu te falar a verdade, é interessante até, porque eu tô conhecendo bastante do interior de São Paulo agora. Porque É, que tanto legal, né? Ribeirão Ah, que eu tô... Preto e Rio Preto, assim, comparando as duas, são meio que cidades grandes, né, em comparação ao polo, assim, então são as cidades principais da região. Então, acaba que por tabela você Uhum. acaba conhecendo várias cidades aqui. Eu viajo bastante, agora não, né, lógico, mas gosto de viajar bastante de carro também, então pelo menos esse conhecimento aí eu tenho adquirido, que sempre foi uma das coisas que eu gostei, que eu gostava, assim, sempre pensei, nossa, quero viajar bastante, conhecer bastante as cidades, e pelo menos isso aqui em São Paulo eu tenho conhecido bastante. Bom, Legal, bacana, Jonas. bom, vamos lá? Boa noite. Antes da gente... Oi, Ângela, boa noite. Respondi sua boa noite. Eu só queria que vocês, o pessoal que está aí assistindo, me desse um alôzinho se o som está funcionando, se vocês estão enxergando a gente, se está tudo bem. Obrigada, Ana. Acho que sim, né? A Ana levantou a mão aí, então isso significa sim. Então, eu queria... Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente nesse evento. Eu queria também agradecer o pessoal do Facebook que está aí online. Obrigada aí pela participação de todos. Espero que esse evento, mais uma vez, que estamos aqui da AC, trazendo aí esse evento, espero que vocês tenham aí bastante informação para poder construir um projeto de intercâmbio de vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui, mais uma vez, eu sempre digo, eu tenho dito isso em todos os eventos, a gente estamos muito felizes de poder trazer, reunir, sim, pessoas super importantes nesse nosso mercado de educação internacional.
e para trazer informações realmente que possam ajudá-los a viabilizar o projeto de vocês. Então, eu queria agradecer a presença de todos. A gente tem aí o Vinícius, que é o nosso fundador e CEO, que está lá na Austrália, né? Bom dia, Vini. Bom dia, Dani. Está aí participando com a gente, obrigada. Eu, que também trabalho já há 15 anos com educação internacional, então estou aqui no Brasil, e vamos falar um pouquinho aí essa conexão Brasil-Austrália. Queria agradecer a Vivi Neves, que trabalha na EC English. Obrigada, Vivi, também pela sua presença hoje no bate-papo. Eu que agradeço, Dani e Vini. A gente também está com o Matthew. Matthew, ele é representante da Browns e também está lá na Austrália, diretamente de Gold Coast, para bater um papo com a gente. Thank you, Matthew. Once again. Thank you very much for having me. Thank you. E o Jonas, que como vocês já escutaram, ele não está tão longe, mas está em Rio Preto, mas está aqui para bater um papo também, trazer bastante informação sobre cursos, enfim, a diversidade aí de cursos profissionalizantes e técnicos e até de graduação, né, Jonas? Obrigada aí pela tua presença hoje também. Obrigado a vocês, eu que agradeço a participação. Valeu, é muito bacana a gente poder ter todos vocês juntos para trazer todas essas informações aí para o nosso público, para todo mundo que está realmente se planejando nesse momento para poder viajar, né? É um momento de bastante incerteza, mas também é um momento onde a gente já está aí, já nas redes sociais eu tenho visto comentando sobre uma das últimas entrevistas aí do primeiro-ministro da Austrália, onde ele já começou a falar de como vai acontecer, como ele vai trabalhar a abertura das fronteiras para os estudantes internacionais. Claro que isso vai acontecer mais para frente, mas só dele ter mencionado estudantes internacionais no discurso dele, eu acho que está todo mundo muito feliz. Então, eu acho que nosso público hoje deve ser um pouquinho maior por conta dessas declarações dele. Eu tenho visto bastante informação na mídia, então vamos falar um pouquinho disso também, tá? Apesar de ser um momento de incerteza, é um momento que a gente precisa entender que o futuro está logo ali, né? O futuro vai acontecer, o sonho não acabou e a gente precisa continuar nos planejando para o nosso sonho, para o que a gente quer da vida. E eu costumo dizer que a minha vida, eu divido ela em dois momentos. Eu divido a minha vida no momento que eu era a Daniela antes do intercâmbio. Eu fiz o meu intercâmbio para a Austrália, morei em Sydney durante 3 anos, e a Daniela depois do intercâmbio. Então, o intercâmbio, ele realmente mudou muito a minha vida, não só como pessoa, mas também profissionalmente, meu relacionamento com a minha família, meu relacionamento com os meus amigos, relacionamento de, enfim, interior, exterior mudou muita coisa. Então, é por isso que a gente que trabalha com isso, e eu já trabalho com isso há 15 anos, e a gente insiste muito para que vocês não desistam, porque vocês vão entender essa nossa insistência só no momento que vocês chegarem lá, tá? Nesse momento, é muito importante que quando vocês estiverem buscando um parceiro de você, um parceiro para que esteja ao lado de vocês durante esse projeto, busquem uma empresa sólida no mercado. Busquem uma empresa que tenha uma solidez, uma consistência e que tenha parceiros com expertise. Nós somos uma empresa com expertise. Nós vamos ajudar vocês em todos os momentos. Estamos há mais de 18 anos trabalhando nesse segmento. Já trabalhamos com o governo federal, mandando mais de 2.000 estudantes no programa do Ciências Sem Fronteiras com bolsas de estudos para a Austrália. E nós temos hoje mais de 13 lojas, tá? Então, nós temos as lojas do Brasil e as lojas da Austrália e também na Colômbia, que vão ajudar vocês em todos os momentos. Então, a gente vai ajudar vocês com cursos, vistos, tradução de documentos, acomodação, passagem aérea, seguro-saúde, traslado, moeda internacional,
A gente organiza vários encontros, workshops, palestras, assistência em todos os momentos, encontros como esses que a gente está fazendo aqui, online, presencial, planos de estudos. A gente vai personalizar para vocês um plano de estudos, para que vocês tenham um plano de carreira também muito bacana. Nós somos especialistas em educação superior, então no Brasil nós somos a maior agência especializada em Austrália. Contem conosco e tenho certeza que vocês estarão com a principal e a melhor e maior agência de intercâmbio para a Austrália, ok? Hoje a gente está aqui também para falar um pouquinho da Austrália. E eu não posso dizer que o que é a Austrália, né? Eu quero dar só uma pincelada, imagino que todos vocês já conheçam a Austrália, mas a Austrália é, além de ser incrível, maravilhoso, a Austrália surpreendeu muita gente, né, nessa crise. A Austrália hoje foi um dos poucos países, o segundo está entre os 3 países que saíram dessa crise do coronavírus aí com o menor número de casos. A Austrália já está começando a abrir os comércios, está começando a abrir as escolas, então a vida dentro do país já está começando a voltar ao normal. Depois a gente vai conversar um pouquinho também com os nossos colegas aí para saber um pouquinho mais. A Austrália é um país, é o 6º maior país do mundo, quando a gente fala de extensão territorial, tem uma moeda forte. Os últimos 25 anos, a Austrália tem mostrado um crescimento econômico pleno, permissão de trabalho para todos aqueles que viajam com visto de estudante. O custo de vida é acessível. Hoje, o dólar australiano ele é muito mais baixo do que a libra, do que o dólar americano, do que o euro. A qualidade de vida, a natureza, os australianos são super receptíveis, têm um excelente nível acadêmico com universidades de primeira linha. A Austrália hoje tem 43 universidades, são 39 universidades públicas. Das públicas, nós temos 5 universidades australianas que estão entre as 50 melhores no mundo. Então, isso mostra como o governo da Austrália investe em educação. É um país altamente seguro e que tem um programa de imigração qualificada. A Austrália é um país que tem muitas oportunidades para aqueles que querem estudar, se qualificar no país e futuramente trabalhar. Então, hoje tem muitas famílias brasileiras que querem se mudar para a Austrália e nós podemos ajudar vocês com isso, ok? Quando a gente fala de educação, investimento do país em educação, a gente fala de várias coisas da Austrália e a gente também fala de inovação. A Austrália ela é um país super inovador que impacta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, algumas coisas que a Austrália hoje trouxe para a gente é Wi-Fi, Google Maps, fertilização in vitro, ultrassom, a caixa preta dos aviões, vacina contra o câncer cervical. Tudo isso são inovações que a Austrália tem aí, que contribuiu para o nosso mundo. Além de mais de 15 prêmios Nobel que a Austrália, os professores, os acadêmicos australianos já ganharam. Lembrando que a Austrália é um país jovem, a Austrália está na sua 3ª geração só. Então, é realmente um país que tem uma excelente qualidade de ensino, ok? Mas a gente está aqui para falar não só de Austrália, mas também a gente veio conversar um pouquinho sobre um destino na Austrália, um destino que é super conhecido. E um destino que ele fica muito em alta, principalmente numa época do ano, quando a gente vê muitos brasileiros na Austrália. Grandes surfistas como Medina, tem mais alguns, Vinícius, me ajuda? Felipe Toledo. Felipe Toledo, tem outros, que eu também não lembro, porque eu não sou a surfista. Mas, Ítalo Ferreira, campeão mundial. Boa, Jonas, obrigada. Então, isso aqui é um trabalho em equipe. Aqui nós, na AC, somos um time, trabalhamos como um time. Gold Coast é uma cidade incrível, é uma cidade praiana, ela fica
mais ou menos 70 metros de Brisbane ao sul, 57 metros de costa, mais ou menos aí 35 praias, super moderna. Eu estive em Gold Coast no ano passado, fiquei surpresa com o Wi-Fi da cidade, que funcionava até no banheiro da praia. Então, é realmente uma cidade super moderna, eu acho limpa. De graça, Dani, o Wi-Fi? De graça o Wi-Fi na cidade inteira. O transporte público, o tram da cidade, super moderno, que cobre a cidade inteira. Ele para na praia de Mermaid Beach, mas assim, é super fácil de andar. E de lá a gente consegue ir a pé até as outras praias, pega um ônibus. Então, teve... Por causa do Commonwealth Games, que aconteceu há 2 anos atrás, se não me engano, 2 anos e meio, a cidade foi toda renovada, várias coisas novas foram implantadas, Wi-Fi, as piscinas olímpicas nas universidades foram reformadas, então, e é tudo aberto para a população. Então, é tudo para uso público, então isso é muito bacana, né? Mas... não sou eu só que vou falar sobre isso, eu acho que a gente tem aí experts que vão poder falar um pouco mais sobre isso, certo, Vini? Eu queria que você agora tomasse aí a rédea do nosso bate-papo e seguisse aí assim. Bacana. Bom, que legal falar de Gold Coast com vocês. Esse lugar apaixonante que está bem perto de Brisbane, né? Como a Dani falou, aproximadamente 70 quilômetros. Então está perto aí de uma grande metrópole, de um grande centro de negócios. Então tem muita gente que mora na Gold Coast e vai trabalhar em Brisbane, né? Então você tem também essa possibilidade. Realmente um lugar que tem coisas singulares, que vale a pena ser considerado, bem popular entre brasileiros, né? Então tem muita gente que enfim, escolheu a Gold Coast como sua nova casa aí, pelo menos durante o intercâmbio. E eu vou começar a conversa hoje perguntando para o Matthew, né? Hi, Matthew. Once again, good morning. Thank you. Let's talk a little bit about Gold Coast. Why should a student go to the Gold Coast? What kind of student should choose Gold Coast? And then if you could tell a little bit more about Browns and where you guys located. Obviously you have a campus in Brisbane and another one in the Gold Coast. You guys, are very popular option for those choosing to study English in Queensland. So tell us a little bit more about this beautiful place. Yeah, so Gold Coast, it's like a whole different country in Australia. So in Gold Coast, it is very acceptable not to wear shoes. So it's got 70 kilometers of beautiful sandy beach. There's always a new beach every corner that you go down. It has 300 days of sunshine per year. And one of the things you might have seen by those pictures is it has a lot of skyscrapers, a lot of very tall buildings, and those buildings are all hotels. So the way the Australian holidays work for schools is they're not all at the same time. They're generally 1 or 2 weeks apart. So most Australians go to the Gold Coast for their holidays as well. Gold Coast has a population of 600,000 people and about 100,000 tourists at all times. So what that means is it has a really long hospitality season, which is really good for employment for international students as well. One thing about Gold Coast, it's very new to the international student, which means if you work in a restaurant, it's great for Australians to meet people from overseas in restaurants. So it's really good for employment opportunities in cafes and bars and restaurants and those sort of things. Again, a very super chill environment. If you're relaxed, if you like to have a good time, if you love beach, of course, then that's the sort of person who should be going to the Gold Coast. A little bit about Browns. So Browns is a family-run business from the Browns family, who are all from the Gold Coast. So Gold Coast is kind of our absolute home for Browns. So what that means is we're very embedded
in the community and other institutions. So if you're looking at going to do further studies in Gold Coast, such as Griffith or Bond or TAFE, or most of the universities or colleges, Browns can be accepted as your English pathway to go to do further studies as well. One of the very important things about Browns is our methodology. So we don't just teach every single student the exact same. Every student who comes to Browns has a unique timetable just for them. For example, you'll go to your main class in the morning, but you might be a better speaker than your friend. So then you should go to a higher speaking class. You might need work with your writing. So in the afternoon, you might go to a writing class to help you develop that. So everyone has a specialized class and curriculum for their absolute needs. So we treat every single student like an individual. We're located in Southport in Gold Coast, which is about a 7-minute tram ride from Surfers Paradise, which is the center of Gold Coast. So we're very close to the center. We're across the road from beaches. So you come down, have a look. We're in an absolute beautiful location with a beautiful new campus. And we're very, very well known for our English in the Gold Coast region. Vinny, you're on mute. Yeah, here I am. So you guys have produced some really cool videos, that shows the campus. So I invite people to jump on the Browns YouTube channel or go to the Australian Centre website, and we have you can find Browns among the schools that we offer to our students and find out more information about the school. And Matthew, how is the situation currently in Queensland? It seems that the corona situation is pretty much under control there, right? Yeah, we've been very, very lucky in Australia how it's been managed. So in Australia, we've had less than 100 deaths to date as well. So obviously that's still quite sad, but it's been very well controlled. It's been less than 2% overall. So most states now have had no cases for up to a week. So it is quite well and truly under control. And you've heard probably from your home country as well about flattening the curve. The Australian curve has dropped. So we're reopening now state borders. We are now able to go to work and travel. Retail shops open up again next week. And we can talk about high school as well on the chat. So what's actually happening is the campus is now reopening on the 8th of June as well. So most schools are now opening again after offering online. High schools are going back, primary schools are going back. So life is getting back to normal. And I'm sure you might have heard about the exciting news that the government is talking about opening up Australia from overseas as well shortly, and we'll know more information soon in the coming weeks. So, yeah. Yeah, no, we all. So I saw a question about. Yeah. Sorry, Vinny, I just saw a question about high school. It's there is a mom here. Her name is Anna. She's saying that her son is studying at Brown's Gold Coast at this moment. And nice. Yes. Yeah, I was just telling her. And there is someone else that asking about high school at Gold Coast. Yeah. But it's another, and I'm going to talk to her here, Matthew, but just keep going, please. Okay, Yeah. cool. So I just want to quickly touch that Browns does have junior programs as well. So from students as young as 6 years old can start studying at Browns. So we have our primary school programs and our high school programs, and Nice. up to 90 schools who recognise Brown English to go do further high school or primary school in Gold Coast, Brisbane, all the way up to North Queensland as well. Yeah, and something that I find pretty interesting about what you guys are doing is that families can go all together during the summer, during school holidays, and study together. Like maybe the kids can go to study English as well as the parents, which it's an amazing experience for a family. So that's right. Yeah. And we do have family packages, and I highly recommend you speak to Australia Centre about your options as coming as a family. Plus, there's some brand new exciting programs as well. You might have seen about our whale
research programs. So we've now aligned ourselves with whale biologists in the Gold Coast, where students can actually go out on boats with marine biologists and actually track humpback whale marine patterns as well. So you can actually go out, study English, give back to community, and 100% of proceeds go back to the whale researchers as well in this program. Wow. Well, that sounds pretty cool. Então, let me just provide the people that are watching us with a brief explanation in Portuguese about what we have just said, okay, Matthew? Sure. Então, assim, só explicando algumas das coisas que o Matthew falou sobre a localização de Gold Coast, tem 70 quilômetros de praia, esses 300 dias de sol por ano, tem um clima extremamente informal, as pessoas, tem muita gente que gosta de andar descalço pela cidade, então isso tudo traz uma atmosfera muito bacana para a cidade. A Browns fica localizada no bairro de Southport, é uma empresa familiar, e que eles originalmente são de Gold Coast, né? Então eles estão bem conectados com a comunidade, com as pessoas mais importantes da cidade, e realmente uma escola bastante importante também nessa região, né? Então tá, vamos continuar falando aqui da Gold Coast. Vou engajar aqui a Vivi para conversar conosco. Vivi, como é que estão os planos aí de vocês para a abertura? Existe um plano de abrir em algumas cidades primeiro? E aí, se você puder também falar um pouquinho sobre algumas dicas de Gold Coast, o que você acha da cidade, onde que vocês estão localizados lá, né? Tudo isso vai ser muito importante para a gente. Claro. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Vini. Falando um pouquinho das nossas, na verdade, futuras datas de abertura, não temos ainda nada oficial para poder falar aqui para vocês, infelizmente, mas, como o Matthew disse aqui, a gente já tem possíveis datas, né, para a Austrália, então isso é muito animador hoje para a gente. Então, a gente acredita que, de repente, nesse primeiro semestre, a gente já consiga reabrir as nossas escolas da Austrália. Falando um pouquinho de Gold Coast, eu tenho um carinho muito grande por esse destino, porque desde a primeira vez que eu fui, eu senti essa atmosfera bem jovem e descontraída, né? É um destino que eu acho que respira muito essa leveza, tem muita praia, muita natureza, então eu acho que o perfil de estudante, né, de turista, de quem quer que seja, né, para visitar ou para estudar, que de fato tenha esse interesse, que goste de praia, goste de natureza. O Matthew falou dos australianos lá, né, que muitos andam descalço, e quando eu fui fazer meu intercâmbio na Austrália, foi a primeira coisa que me impactou muito, que eu não estava entendendo. Eu morei, na verdade, em Sydney, em Manly, que é uma das primeiras praias das Northern Beaches, e eu tive esse susto quando eu cheguei, e o Matthew falando isso agora, eu relembrei. Então, de fato, os australianos têm esse hábito que depois que você chega lá, você começa, né, quando você não está estudando, ou se você estiver no seu visto de estudante e trabalhando também nesse meio tempo, né, curtindo a sua vida australiana, você já começa a entrar com esses hábitos. Então, eu acho que o que eu mais gostei da vibe de Gold Coast, de fato, você poder curtir as praias, como vocês disseram, são mais de 30 praias que a gente tem ali aos nossos pés, cada uma mais deslumbrante que a outra. É um cenário que é impactante por essa beleza natural, porque tem os prédios, né, que são imensos. Então, um dos passeios que eu fiz, que eu amei como turista, que você vai naquela Sky Tower, né, de um dos prédios, do maior prédio que você tem. Depois o pessoal aí colocar no Google vai ver, você tem uma vista incrível da cidade, que você fica babando. E os mais corajosos, que não é o meu caso, você pode até subir, né, descer de rapel, enfim. Então, eu acho que para quem quer, de fato, aproveitar muito o destino em si, e também, né, não posso deixar de mencionar que tem os cafés, os restaurantes, né, Burleigh Heads, então você tem vários cafezinhos. Uma das coisas que eu mais gosto na Austrália, que Gold, eu acho que reforça isso, é a possibilidade daquelas churrasqueiras elétricas nas praias, né, que a gente, quando está lá, utiliza bastante para aproveitar aquele espaço público maravilhoso. Então, eu acho que Gold é um dos destinos preferidos,
e fora essa possibilidade imensa que a gente está falando aqui de escolas, instituições de higher education que hoje conseguem aí oferecer o que o nosso estudante procura. E falando um pouquinho da EC, a EC English é uma escola que a gente já está há 29 anos no mercado. A gente nasceu na Europa, na ilha de Malta, e a gente chegou na Austrália em 2018. E no final do ano no meio do ano passado eu fui em Gold para conhecer o nosso centro. Eu fiquei muito impactada porque ele fica localizado na Kevill Avenue, bem em Surfers Paradise. Então, realmente é um bairro que é muito conveniente para o nosso dia a dia como intercambista. Como a Dani mencionou aqui no início, que ela foi para Gold, ela ficou impactada como a cidade está mais moderna. Eu tive essa mesma sensação, Dani. Eu fiquei impressionada que na primeira vez que eu fui, não tinha aqueles bondes. Eu fui de Brisbane para Gold e eu comprei $18, demorou 1h50, se eu não me engano. E desde Brisbane eu peguei, né, o trem, depois você troca para esse tram. E eu fiquei impressionadíssima, porque assim, me deixou de porta a porta praticamente, com um transporte público magnífico. E esse bonde, né, esse tram, ele atravessa Gold Coast inteiro. Então, conversando com os nossos estudantes que estavam às vezes em casas de famílias, outras acomodações que precisava pegar condução, eles estavam felicíssimos, porque a agilidade do transporte público lá é incrível. E a nossa escola hoje, a gente tem uma característica principalmente tecnológica nos nossos destinos, então, além da infraestrutura, que é uma infraestrutura mais robusta, whiteboard nas nossas salas de aula, a gente tem uma tecnologia que é o EC Online, que é uma plataforma que anda junto com o aluno. Então, o aluno ele vai ter não só a possibilidade dele estudar, né, com os nossos professores em sala de aula, com a nossa metodologia, que é de fato voltada mais para a parte oral, então a gente quer muito que os nossos estudantes saiam de lá falando, mas a gente tem todo um suporte voltado para cada aluno através dessa plataforma online. E a EC, majoritariamente, é uma escola de inglês, né, atualmente. A gente tem planos de oferecer cursos técnicos no futuro, mas hoje a gente oferece cursos de inglês, preparatório IELTS. Então, de fato, o início aí do estudante que precisa do inglês para depois poder se matricular num curso futuro, se ele tiver interesse. Legal. E vocês têm camp em que cidades? Hoje, na Austrália, a gente tem Sydney, a gente tem Gold, em Brisbane e em Melbourne. Tá. E por exemplo, se a pessoa começar a estudar na Gold Coast, de repente, eventualmente, falar, não, quero ir para uma outra cidade, é possível fazer na EC? Super possível, Vini. E é até comum os estudantes, às vezes ficarem em dúvida, né? Estou em dúvida entre Brisbane e Gold, não sei. A gente fala, então vai para os dois, metade, metade. Se por acaso você chegar no destino e falar, não, me apaixonei, não quero, não tem problema. Você fica aqui. Então, também é uma das possibilidades comuns aí que os nossos estudantes aproveitam bastante. Legal, obrigado. Imagina. A gente volta aqui com você daqui a pouquinho. Claro. Jonas, sabe que uma das lembranças que eu tenho da Gold Coast, eu fui visitar um amigo, eu não vou nem falar qual era o ano, porque aí os caras vão me chamar de velhinho, né? Mas enfim, faz tempo, foi no século passado. Mas enfim, eu fui visitar um amigo na Gold Coast, eu lembro que a gente ia viajar junto, né? Ia pegar um carro e ir até a Barreira de Corais, mas a partir da Gold Coast. Então eu voei de Sydney, fui para Gold Coast, encontrei esse meu amigo e aí a gente ia pegar o carro e subir a costa. E a primeira coisa que eu fiz na cidade, olha só que engraçado, ele tinha recém feito o IELTS, né? Porque ele queria, depois de fazer inglês na cidade, ele queria fazer um curso universitário e aí teve que fazer o IELTS. Aí a gente foi buscar o resultado dele do IELTS, né? E a gente foi buscar o resultado dele no TAFE de Gold Coast. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz na Gold Coast foi ir para o TAFE. Né? E aí o cara passou na prova, foi muito legal, a gente comemorou e tal. Então eu tenho essa lembrança muito clara para mim de Gold Coast, começando pela visita ao TAFE, que é uma instituição muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também. Acho que vocês estão bem próximos da Browns, né? Vocês estão ali em Southport também. Dá para ir andando da Browns, from Browns to TAFE, it's a few minutes walk, right, Matthew?
enfim, queria que você falasse um pouquinho do TAFE, que tipo de cursos que vocês oferecem ali na Gold Coast. Eu sei que você esteve lá recentemente também. Se você pudesse nos dar algumas dicas para quem está pensando em ir para essa região, seria muito legal. Claro, Vini. Não, muito legal essa história. Realmente a TAFE é um dos centros lá que pode fazer a prova do IELTS. Mas uma coincidência bacana aí. Primeiro, boa noite, né? Novamente, boa noite ao Vini, boa noite a Dani. Obrigado pela participação e parabéns aí pela organização do webinar. Eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, esse tipo de iniciativa é bem bacana. Eu acho que o caminho é por aí mesmo. Boa noite a Vivi. Good evening, good morning to Matthew. Prazer estar participando aqui com vocês. Falando um pouco sobre Gold Coast. Cara, Gold Coast é assim, o destino, praticamente o destino número 1 dos brasileiros, né, na Austrália. Gold Coast, começar até falando uma curiosidade. Gold Coast os principais estudantes internacionais, número 1 estudantes internacionais, a nacionalidade número 1 são os brasileiros, né? Que é uma coisa impressionante. É a única cidade na Austrália onde isso acontece, nas outras a maioria são asiáticos, né? Mas para você ter uma ideia de como a comunidade brasileira é importante em Gold Coast e como os brasileiros gostam realmente do lifestyle que a cidade oferece, né? Recentemente, Gold Coast se tornou uma área regional também, o que se torna ainda mais atrativa, né, a ida dos brasileiros, principalmente quem está pensando em ficar na Austrália no futuro e encontrar boas possibilidades profissionais, né, sendo uma área regional, aumenta um pouquinho aquela pontuação para aplicar para o visto de trabalho. Né? Então, assim, falar um pouco sobre a cidade é um pouco do que vocês falaram, né? Uma cidade realmente paradisíaca, para quem gosta de surf é o paraíso, tem muito lugar legal para surfar, praia, clima super agradável, a parte de hospitality, bares, restaurantes, realmente tem muita coisa legal para fazer, para se divertir. E assim, é meio que assim, uma Disneylândia também, né? Tem os parques temáticos lá, que atrai bastante turista. Então, realmente, Gold Coast é uma cidade muito legal. Eu gosto muito da localização também. Tá bem perto de Brisbane, tá bem perto de Byron Bay também, que é um lugar bem legal para visitar, para conhecer. E tem um aeroporto, né? Que de lá sai voos diários para as principais cidades da Austrália. Falando um pouco sobre a TAFE, a TAFE Queensland em Gold Coast tem 3 campi com cursos para estudantes internacionais. O que você visitou, Vini, provavelmente foi o de Southport, que fica na mesma rua que a Browns. Né? A gente fica numa ponta e a Browns fica na outra ponta da rua. Assim, os 2 prédios são prédios de esquina. Então, realmente é bem próximo mesmo, né? Tem algumas outras escolas de inglês ali, realmente é um centro comercial bem legal, um lugar bem movimentado, que também oferece excelente transporte público, né? O tram, que vocês falaram, o bondinho passa na frente da TAFE, tem ônibus também que passa ali toda hora, é bem perto de Surfers Paradise, que é praticamente o centro da cidade, né? E em Southport, a gente oferece alguns cursos como enfermagem, business, TI, e a gente oferece também curso de inglês. Né? O nosso curso de inglês em Gold Coast talvez não ofereça tanta variedade quanto a IC e a Browns, mas uma vantagem, né, que eu considero é que não tem tanto estudante brasileiro. Né? Então, às vezes, isso é um atrativo. A gente tem campo em mais 2 lugares. Um fica no bairro de Ashmore, que é um pouco mais afastado, que é o lugar dos trades, né, dos cursos de construção e mecânica. Então lá a gente tem curso de mecânica automotiva, curso de carpentry, né, carpintaria, que é bem popular, principalmente entre os brasileiros. Inclusive, esse ano, logo depois que saiu a notícia do regional,
as vagas acabaram. Infelizmente, a gente não conseguiu atender todos os estudantes brasileiros que gostariam de fazer o curso. E a gente tem também o campus de Coomera, os campus, né? Eu diria os campi. Um que é o campus da tecnologia, né? Que é um dos cursos mais novos da TAFE Queensland e oferecem cursos como design gráfico, digital media, filme, música. Então, assim, tem muita coisa bacana. O campus realmente é muito estruturado. A estrutura é muito legal. Assim, quando eu visitei a primeira vez, eu fiquei assim realmente impressionado com a qualidade, né? E os professores da TAFE também são professores que trabalham dentro da indústria, são professores jovens, muito ativos, então é uma coisa bem dinâmica, bem focado no prático, né? E tem também o Coomera Marine, que fica na região, perto da empresa Riviera, que é o lugar onde ficam as empresas de construção de barcos, que é o nosso curso de construção de barcos, que é uma exclusividade da TAFE Queensland, e é um curso incrível. Realmente é um curso muito legal, é uma área bem promissora na Austrália, e também é um curso que os brasileiros gostam bastante. Desde que o curso começou, a gente tem sempre as vagas acabam assim bem antes do início das aulas, do início do semestre, então é um curso bem disputado e que oferece excelentes possibilidades profissionais também. Legal. E Jonas, acredito que vocês tenham nos cursos mais tradicionais de administração, hotelaria, engenharia, TI, articulação com as universidades aí de Gold Coast, né? Com a Bond, com a Griffith. Sim, a gente tem articulação para fazer o PEFOI, né? Para continuar com o PEFOI, então nem todos os cursos você pode ir para todas as universidades, a gente tem um guia, né, sobre isso, mas basicamente a gente tem parceria com praticamente todas as principais universidades aí de Queensland e as de Gold Coast também. Então a gente tem sim parceria com alguns cursos da Griffith, alguns cursos da Bond também. Então essa sim é uma possibilidade. E uma conexão muito legal que a TAFE tem é essa conexão com a indústria. Né? Você mencionou gastronomia, que eu até acabei me esquecendo, e realmente é um curso que a gente oferece em Southport. Inclusive, a gente tem um restaurante próprio da TAFE, que chama The Hub, que fica do lado da escola. É muito bacana que os estudantes acabam trabalhando no restaurante. O restaurante é aberto praticamente todos os dias, serve refeições ali, é um pouco mais barato que cobra, né? Também é um pouco amador, assim, digamos, mas é uma experiência prática, né, na vida real que os estudantes têm. E as nossas conexões com a indústria são muito fortes. Então, no curso de gastronomia, por exemplo, e hospitality, né, os estudantes eles têm que fazer um estágio compulsório, que está dentro do conteúdo do curso, está dentro das disciplinas do curso. Então, alguns estudantes vão trabalhar em hotéis, alguns estudantes vão trabalhar em alguns restaurantes parceiros, mas eles sempre saem com essa experiência profissional antes de se formar, o que eu acho que é bem vantajoso para você conseguir procurar uma vaga, né? Você ter essa experiência profissional, tanto pela própria confiança, como pela própria experiência mesmo. O conceito do TAFE é muito interessante, né? Excelente estrutura, cursos mais curtos, práticos, com experiência real durante a formação. Isso realmente faz com que, em muitos casos, você consiga se colocar no mercado de trabalho antes, né? Muito bacana. Deixa eu jogar a bola lá para o Matthew. Matthew, something that we have spoke about the Gold Coast is probably the place where there are the largest number of Brazilians per capita in Australia, right? Yes, so, I would agree. So what is your suggestion for a Brazilian that wants to improve his or her English
but it's going to a city where there are many Brazilians. How to balance that social life, this really nice people that you're going to meet from different parts of Brazil, all young, with dreams that are very alike yours. But at the same time, try to speak as much English as possible. How do you think students could balance that? Making new friends from Brazil, but at the same time, don't forget that they are there to learn and improve their English skills. Yeah, this is extremely important. I can tell you from our perspective, and I'm sure the other schools as well, we have English-only policies on campus. We actually have a nationality mixed cap as well on campus for Portuguese speakers versus other speakers as well. So one of the most important things about Gold Coast is you will be in one of the funnest places in the world. And it's one of the most social places in the world as well. So there's lots of different social groups that you can join, and most of them for free. So you can do things like beach yoga and beach volleyball and soccer and other programs as well, which doesn't cost you, but it allows you to mix with other people from other countries, including other Australians as well. So take advantage of these. Don't just sit inside your own social group. Make sure that you join these free programs to meet other people, because I'm going to talk very openly. We find the Brazilians so cool and so much fun. And you generally see there's a nice mixture of Australians and Brazilians together, hanging out and having a good time together in Gold Coast. So take part of it and meet some of the locals as well. É uma boa dica mesmo, né? Assim, você pode curtir as coisas com os brasileiros, mas tem muita coisa legal que você pode fazer com os locais, com pessoas de diferentes nacionalidades, e você sair da sala de aula, sair do seu ambiente de trabalho, né, e buscar coisas novas, né? O Matthew falou sobre beach yoga, sobre beach volleyball, né? Gold Coast é um dos lugares com a vida social mais ativa, talvez do mundo, né? Um lugar realmente icônico, assim, que muitas pessoas gostam de ir para lá e querem curtir. Então tem muita coisa legal para fazer, e não necessariamente só entre brasileiros. Vivi, o que mais que você tem de dicas sobre quem, enfim, está pensando em estudar inglês, quer melhorar rapidamente aí as suas habilidades com o idioma? Que outras sugestões você tem para nos dar? Algumas. Então, primeiro é que quando a gente vai fazer o nosso intercâmbio, né, e normalmente para a Austrália a gente acaba ficando um tempo maior inicial, né, quando a gente adquire esse intercâmbio. Então, vamos colocar ali normalmente um intercâmbio de 6 meses. Quando a gente chega é tudo muito novo, né, então a gente quer usufruir aquilo tudo. E aí acaba que a escola, que foi o motivo inicial, acaba virando a coisa não do topo mais importante, porque é tanta novidade, tanta gente nova que você vai conhecer de diferentes lugares do mundo. E essa questão da gente só ficar com brasileiro, isso acaba acontecendo com outras nacionalidades, né? Falando do meu intercâmbio para lá, eu via muito italiano com muito italiano, asiático sempre com muito asiático, brasileiro com brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que se policiar, né? De tentar, de fato, sempre num grupinho, incluir alguém de outra nacionalidade, né? Porque aí força a gente sempre a falar em inglês. Então, a dica que eu dou e que eu tentava fazer no meu intercâmbio era isso. Não deixar os nossos brasileiros de lado, porque, de fato, quando a gente está morando a nossa nacionalidade sempre ajuda muito a gente, né? Então, o brasileiro é um povo muito solidário, assim, enfim, as nacionalidades, né, acabam os nossos conterrâneos se ajudando muito. Então, essa dica de sempre colocar alguém num grupinho para sair, porque é educado, né, e a gente força a gente a falar mais o inglês. Uma experiência que eu tive que me ajudou muito a fortificar cada vez mais o inglês foi trabalhando, né? Eu fui no visto de estudante e eu trabalhei num café. Eu tive a sorte de conseguir trabalhar quase os meus 2 anos em um café, que era perto da escola que eu estudei. E, de fato, era um café de uma australiana e, majoritariamente, quem trabalhava lá eram estudantes. E eu dei a sorte de encontrar um brasileiro ou outro trabalhando comigo. Então, ter esse compromisso do trabalho quase que diário depois das minhas aulas e atendendo, né, o público australiano, acabou me forçando a aprender. Eu lembro até de um caso engraçado que eu aprendi como era broom, né, vassoura, na sala de aula, só que eu não tinha entendido, não tinha associado ainda o que era.
E aí, quando eu fui trabalhar, eu escutei minha chefe pedindo, né, do café. Eu falei, meu Deus, é verdade, faz todo sentido. Então, né, a experiência que te coloca em situações adversas. Então, isso de fato fez muito. E principalmente nos primeiros meses, né, que são os meses mais difíceis, são os meses da adaptação, aonde a língua, a gente aqui, né, acha que a gente, normalmente, né, todo mundo aqui já fez algum curso de inglês, ou viu na escola, né? A gente tem o inglês americano dos filmes, né? Então a gente cresceu escutando. E a gente acha, às vezes, que quando fui, achava que tinha inglês intermediário. E eu cheguei lá e não consegui entender nada, porque tem, né, o accent, né, o sotaque do australiano também é um pouquinho diferente do que a gente normalmente escuta nas bandas de cá. Então, esses meses iniciais eu fiquei realmente muito focada, e é o que a gente sempre sugere aos nossos estudantes, os primeiros meses para focar bastante na escola. A EC a gente oferece um calendário de atividades muito farto após as aulas, inclusive com atividades realmente acadêmicas. Então, são aulas que a gente faz o chat com café, então são 50 minutos que a gente foca com o professor e os estudantes para a gente poder praticar. Então, além suas 20 horas semanais, por exemplo, você vai ter outras aulas, se você quiser, também para praticar o inglês, e também as atividades sociais junto com a escola, para você poder praticar com outros alunos ainda mais a sua língua. Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho, né, se a gente conseguir unir sempre, né, essas ações, e eu acho que a gente consegue ter uma experiência melhor do inglês, né, para a gente não fugir daquele objetivo principal que a gente vê de vez em quando, né? Infelizmente, estudantes ficarem muito tempo, né, na Austrália e voltam com o inglês, às vezes não tão bom, porque não se focaram nesse início ou andaram com muito brasileiro. Então, essas seriam algumas dicas. Vivi, acho que é muito importante, né? Então a gente divide muito disso com você. Assim, um dos propósitos da Australian Center é realmente empoderar os nossos clientes, os nossos alunos, né? Com informação precisa sobre como bem preparar o seu intercâmbio, para que ele possa maximizar o seu tempo no exterior, né? Porque você está certíssimo, existem pessoas que realmente vêm aqui, têm uma experiência incrível, atingem os seus objetivos, evoluem rapidamente, e tem gente que acaba desperdiçando essa oportunidade, né? Vem, só fica entre brasileiros, não melhora o inglês, né? Então volta para o Brasil com, assim, com uma experiência, mas com muito menos do que poderia ter alcançado. Né? Então, essas dicas são super importantes, é por isso que a gente gosta tanto de fazer esses eventos, porque assim, a gente tem gente muito experiente que vivenciou essa jornada aí e que pode trazer informação relevante. Então, muito obrigado, Vivi, aí pelas Imagina, dicas, né? imagina. Então, e assim, é importante que você melhore. Se o seu inglês é intermediário, ou um pouco mais básico, é importante que você evolua, né? Que você conheça essas ferramentas, né? Porque aí você vai ter muito mais oportunidade. Como, por exemplo, ir fazer um curso de design, de administração, de tecnologia no TAFE. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa transição, né? E aí também eu vou pedir a sugestão do Matthew para me falar assim mais ou menos como que funciona essa transição, por exemplo, se a pessoa for estudar numa escola de inglês, na Browns ou na EC, para depois ir para o TAFE, né? So Matthew, I believe that you have many of your students that start studying English at Browns and they progress into TAFE, for example. Yes. What's the English level those students will need, and what's your suggestion about those that are like starting as like intermediate level and want to do advanced diploma in engineering, for instance, at TAFE? Yeah, absolutely. So we have a range of different programs, and you're right. So most students will come to Australia and start studying general English just to improve their overall communication skills. But there's programs such as academic English. Yeah. So academic English is a program which is suited not just about improving your overall English, but it's also how to write essays and how to reference and how to make sure that
you're not only going to be able to communicate in class, but you're going to do very well on your assessments and really understand the written and spoken academic English. The best advice I can give you is take part of practice tests. There are a lot of practice tests online, including the Brown's practice test, to make sure that you have that overall level. At Brown's, all our programs cost the same price. So if you start with general English and feel you want to move to academic, you can move each week if you wanted to. We will give you a test every single Monday to make sure that you help you improve. But if you are looking at doing advanced diploma, just make sure that you're reading academic essays and that you're watching academic talks. So you understand the difference from general English to academic English, and that will definitely help you succeed in further studies once you go to TAFE and take part of an advanced diploma. Excellent. Então, o que o Matthew falou é o seguinte, é importante que você também selecione os melhores programas de inglês para você se preparar para o seu próximo curso, né? Então, ele estava comentando aqui sobre os programas que eles têm de inglês acadêmico, que preparam o aluno para fazer um trabalho acadêmico de melhor qualidade, para que ele saiba referenciar adequadamente, para quando ele chegar também ali na próxima etapa, né, no TAFE, ele possa ter uma melhor experiência e aproveitar realmente mais o investimento que ele está fazendo no curso, né? Jonas, você tem alguma outra sugestão em relação a essa entrada no TAFE? Que nível de inglês as pessoas precisam para entrar no TAFE, para fazer um Advanced Diploma, seja na área de engenharia, de marketing, de design? Então, Vini, para a maioria dos cursos, a gente exige IELTS 5.5, né? O IELTS sempre acadêmico, né? IELTS 5.5, diria para 90% dos cursos. Né? Isso é o intermediário avançado. Agora, para alguns outros cursos de engenharia, a gente pede o 6.0, IELTS 6.0, overall, e para nursing é o IELTS 7. Né? Para nursing é o curso que a gente pede um IELTS um pouquinho mais alto. E que bom que você falou sobre isso, né? A gente tinha esquecido de falar sobre nursing. Eu lembro que a última vez que eu fui para Gold Coast, também andando na rua, eu vi vários estudantes do TAFE de enfermagem e está se mostrando muito importante, né, cara, essa profissão aí na atual circunstância, né? Não, com certeza. Inclusive, se tiver algum enfermeiro assistindo a gente, gostaria de agradecê-los e parabenizá-los, né? Porque foi dia do enfermeiro esses dias atrás e quem está nessa luta do coronavírus aí são os heróis, né? Os heróis de hoje em dia são, com certeza, as pessoas, os profissionais da área médica. E sim, a TAFE tem uma estrutura incrível de enfermagem, é realmente muito legal, é bem profissional, assim, os estudantes eles têm contato com uma estrutura de hospital, assim mesmo, na escola. Tem, lógico que tem a parte teórica também, mas é muito prático. Os testes são práticos, a gente tem muito daqueles bonecos, sabe, o boneco ele tosse, o boneco fica doente, o boneco fica com febre. Então, assim, são várias situações legais, assim, é bem dinâmico para quem está estudando. Eu acho que se você comparar com a maioria da estrutura das escolas aqui do Brasil, realmente é bem diferente, é uma coisa bem impactante, assim, quando você vê. E em relação aos cursos de inglês, em relação ao nível de inglês para a entrada, eu acho que é interessante para o estudante se sentir confortável, né? Eu acho que eu sempre indico para o estudante que não tem aquele inglês avançado ou não tem aquela confiança no inglês, estudar um pouco de inglês, seja na TAFE, seja em alguma outra escola parceira, mas eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que esse estudo do inglês na Austrália, ele cai muito bem, principalmente para quem tem uma vontade de ficar no longo prazo ali. Você consegue se preparar bem, é um curso normalmente mais leve, né? Então você consegue, nesse período que você está fazendo inglês, você consegue se arrumar, digamos assim, você consegue chegar no país, né? Você encontra um lugar legal para morar, você às vezes arruma o seu primeiro emprego, você faz amizade, você conhece a cidade
e aí depois você vai para o curso principal com uma confiança maior, assim, já entendendo melhor o que está acontecendo, onde você está, e com certeza você aproveita mais o curso principal. Mas claro, quem já tem um nível de inglês, às vezes quem está onshore mesmo, quem já está na Austrália, ou quem trabalha com inglês ou tem um nível de inglês muito bom, aí claro, pode entrar direto no curso. Também é um programa muito interessante. Eu posso só... Vini, você tá mudo. Vamos lá. Queria só aproveitar e também aproveitar o que o Jonas estava mencionando sobre o inglês, e eu acho que a gente consegue ver, com toda a nossa experiência, que um estudante que entra direto no programa, o aproveitamento dele é muito diferente de um estudante que faz um curso de inglês antes. Porque esse curso de inglês, ele não só ensina o inglês para o estudante internacional, como ele também ajuda o estudante internacional a aprender algumas formalidades da língua inglesa e também a aprender como o professor, dentro de uma sala de aula na Austrália, vai lecionar como o estudante precisa aprender a fazer um assignment, a entregar trabalhos, que é diferente daqui do Brasil. Então, eu acho que na Austrália, sempre vale a pena, e a gente sempre indica, mesmo aqueles que conseguem a nota do IELTS, ou aqueles que vêm até a Australian Center, a gente consegue fazer um teste de inglês para vocês gratuito do TAFE, e vocês não precisam fazer o IELTS, nós conseguimos fazer o teste, e se vocês entrarem direto, a gente sempre indica que vocês estudem um pouco de inglês antes, pelo menos 4 semanas, para vocês chegarem mais seguros na escola, para vocês se adaptarem um pouco e conseguirem ter um desenvolvimento melhor na sala de aula. Eu acho que vale a pena, né? Mas eu só queria uma coisa, Vini, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria até aproveitar e mencionar. Claro. Pessoa perguntando sobre trabalho em Gold Coast e perguntando também se é verdade que em Gold Coast, durante a alta temporada, tem muito mais trabalho, e durante a baixa temporada as pessoas são mandadas embora, tem pouco trabalho. E eu, quando tive lá, vai fazer um ano agora que eu voltei de lá, eu percebi que isso já não acontece mais, né? Gold Coast é uma das cidades que mais cresce na Austrália, é uma cidade grande, está virando uma metrópole. Então, Gold Coast ela não vive somente do turismo, Gold Coast já vive da população que mora na cidade de Gold Coast, da indústria de Gold Coast. Então, eu acho que talvez o médico que more lá tenha também essa percepção, porque o turismo ele é importante, mas não é mais tão importante como era antigamente, como as pessoas percebiam que era antigamente. Não sei se você também divide dessa mesma percepção comigo. Eu acho que o Matthew falou, que eu acho bem interessante, também é da maturidade da indústria do turismo, né? Porque, enfim, eles conseguiram criar eventos e acontecimentos que preenchem aí a agenda do ano, né? E aí traz uma menor sazonalidade para o turismo. É muito difícil agora a gente diagnosticar na situação atual de pandemia, né? Não é nem na situação atual. Quem estava me perguntando isso era a Lúcia Azevedo, que me perguntou. Para quem está planejando ir o ano que vem, fazer o seu intercâmbio, sim, as coisas voltando para o normal, existe essa maturidade da indústria. Então, mas é importante dizer que sim, existe uma sazonalidade e é claro que existem mais oportunidades de trabalho durante a alta temporada, né? Então, acho que isso resume. Dani, vamos nos direcionando aqui, vamos caminhar para o término, né? Eu queria passar aí mais uma rodada para cada um dos nossos incríveis participantes.
já aproveitar para agradecer todo mundo aí esse seu tempo, as informações que são tão importantes para quem está se preparando para um intercâmbio. E queria pedir para que vocês terminassem aí com uma última mensagem para quem está querendo ir para Gold, tá? Então, Jonas, se você quiser começar, uma última mensagem aí para quem pensa para Gold Coast. Claro. Olha, a minha mensagem seria para você se jogar mesmo, né? E de cabeça no intercâmbio. Eu acho que é realmente um pouco do que todo mundo falou aqui. Eu acho que a experiência ela fica muito mais rica quando você se aventura, realmente você conhece novas pessoas, você sai um pouco da sua zona de conforto. Eu acho que esse que é o projeto do intercâmbio de verdade e que funciona, né? Quando você trabalha, como a Vivi mencionou, trabalha com outras pessoas, trabalha tentando usar o inglês, quando você procura fazer amizade com pessoas de diferentes nacionalidades, você vai para Gold Coast, por que não tentar aprender a surfar? Lugar melhor talvez não exista. Então, acho que é uma oportunidade é um turning point, assim, é uma chance de você mudar a sua vida e ter uma experiência de vida incrível. Não só o inglês, você não vai ganhar só o inglês, você vai ganhar tudo que envolve a cultura da Austrália, toda a amizade, tudo que envolve a cultura do intercâmbio, né? Então, essa seria a minha dica aí para se jogar realmente e de corpo e alma. Excellent. Obrigado, Jonas. Okay, Matthew, one last message for those that are getting prepared to go to the Gold Coast. Yeah, absolutely. Firstly, make sure you bring sunscreen because you're going to have a lot of fun on the beach. To start practicing English now, there's lots of free online programs that you can do. And just get ready to have fun because Gold Coast is a blast. So you'll absolutely love it. All right. Well, thanks so much for your time, Matthew. It was great to have you here with us today, okay? Vivi, uma última mensagem aí para a galera que se prepara para ir para Gold. Gente, só vai. Nem pensa, porque assim, não tem como não gostar de Gold Coast, de tudo isso, né? De tudo isso e por tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Então, o lugar realmente é um lugar, além de ser paradisíaco, muitas oportunidades estão ali. E intercâmbio de cadeira foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu recomendo todos os dias para quem eu puder, porque de fato muda a sua vida. E foi como o Jonas falou, é muito além do inglês, né? Tudo isso que a gente agrega de amigo, de experiência, de lugares lindos, isso fica para sempre. Então, planeja, que agora é um bom momento para a gente planejar e vai. Legal, obrigado. Muito bom ter você com a gente aqui, viu? Super enriquecedor aí ouvir as suas dicas e suas experiências. Obrigado pelo seu tempo. Dani, se você quiser... Obrigado, Vivi. E Dani, se você quiser finalizar, só falando para o pessoal aqui que está nos assistindo, quais seriam os próximos passos para quem pensa em fazer um intercâmbio, aí fazer esse investimento tão importante em educação, em experiência, em viagem, né? O que as pessoas precisam fazer para começar a se organizar? Bom, eu queria agradecer também a todos vocês, muito bacana, Vivi, Jonas, Matthew. Muito obrigada. Obrigada, Vini. Esse é um momento, eu acho que a gente fala muito de se organizar, de se planejar, mas eu acho que é importante todo mundo entender que essa organização, esse planejamento do intercâmbio, ele leva tempo, né? Porque existe toda uma documentação que tem que ser feita e, além disso, existe toda uma organização pessoal que vocês têm que fazer com conta bancária, com faculdade, com trabalho, em casa, vender carro, vender bicicleta, enfim. Então, isso leva tempo. Então, a gente está no momento certo para isso. Para ir viajar no começo do ano que vem. Então, é o verão na Austrália, perfeito, tempo maravilhoso. Como o Matthew disse, vamos levar aí o protetor solar. Dá tempo ainda de começar a praticar um pouquinho inglês nos cursos online. Então, eu acho que a gente está no tempo certinho, né?
E a gente ainda está ajudando, dando uma empurradinha aí, dando um empurrãozão, na verdade. A Australian Center, a gente está ajudando vocês. A gente está com uma campanha aí, pague seu intercâmbio aos pouquinhos. Então, a gente está com uma super promoção para ajudar quem quer viajar, parcelando o intercâmbio em até 15 vezes sem juros. Entre em contato com a gente. Eu coloquei aí para vocês no nosso chat um nosso link. Então, o próximo passo é marcar um bate-papo conosco. Então, a gente tem um link aí para quem quiser marcar uma entrevista com os nossos colaboradores. É só clicar, escolher um horário e bater um papo conosco. Tem o nosso WhatsApp também, fica à vontade de nos contatar. E a Austrália tem excelentes oportunidades e Gold Coast também tem excelentes oportunidades. Como o Jonas comentou, é um destino regional da Austrália. Então, tem muita oportunidade, muita demanda para quem quer ficar na Austrália, oportunidades de visto, de trabalho. Então, não deixem de saber mais. Entre em contato com a gente. E eu só queria avisar também, Vini, que a semana que vem a gente vai estar aí de novo. A gente vai ter mais 2 bate-papos a semana que vem. Que legal. Terça sobre Adelaide e na quinta-feira a gente vai bater um papo sobre Cairns. Então, se prepara para acordar cedo de novo. Vai ser um prazer, Dani. Ótimo. Então, tá bom. É isso. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana para Matthew. Já é sexta-feira na Austrália, gente. Vocês estão no futuro. Bom final de semana para vocês. Have a nice weekend, Matthew. Enjoy your Friday. Happy Friday. Happy Friday. Thanks so much, guys. I love Fridays. We love Fridays. Valeu, galera. Bye, Boa bye. sorte. Pessoal do Face, Tchau. Obrigado, tchau. Vejo vocês terça-feira. Tchau.